Assembleia de São Paulo aprova a redução de impostos, porém o governador veta. Fala aí, galera do Ranking, beleza? Vamos tratar aqui desse tema super interessante e polêmico, em que nós vamos tentar dar o melhor dos dois lados dos argumentos para que você possa formar sua própria opinião e escolher de que lado dessa disputa você está. Curiosamente, nesse caso, são dois aliados. Você tem de um lado o deputado estadual Frederico Dávila, do PL, que é aliado do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, do Republicanos. Porém, nesse ponto eles estão com uma divergência. O deputado do PL, ele propôs uma drástica redução no imposto de herança e no imposto de doações. Hoje, praticamente todo o Brasil é 4% o imposto, alguns estados é um pouquinho mais. Ele propõe reduzir de 4% para 1% o imposto de herança e o imposto de doações de 4% para meio. Quer dizer, São Paulo teria o menor imposto de heranças e doações do Brasil. Isso teria uma perda aí de arrecadação do estado de São Paulo da ordem de 4 bilhões de reais. E o governador, antes de ser empossado, já sinalizou que ia vetar, foi empossado, foi lá e já vetou o projeto, mantendo o imposto mais alto. Então, tá aí um exemplo de questão tributária. Qual que é a sua opinião sobre isso? Então, por um lado, muita gente defende, claro, a redução de impostos. Um dos argumentos mais importantes é que no momento em que você foi trabalhando ao longo da vida, você foi juntando um patrimônio, você foi pagando seu imposto de renda, todo aquele seu patrimônio já está pago, já está quitado. Então, o sujeito tem uma casa, tem uma conta bancária, tem um carro, tem uma fazenda, um sítio, sei lá. Tudo isso foi fruto do seu trabalho suado, ele foi pagando o seu imposto de renda. Então, na hora que a pessoa venha a falecer, vai transmitir isso para os seus herdeiros, ou ele quer doar esse bem. Não cabe ao Estado meter as suas patas lá, né, diz esse argumento, nesse patrimônio que já está com o imposto quitado. Além disso, o pessoal fala, poxa, o Brasil já tem uma das maiores cargas tributárias entre os países emergentes do mundo. E essa carga só aumenta, esse Estado vai ficando cada vez mais inchado, mais obeso e vai devorando tudo que tem ao seu alcance. Menos imposto é melhor. Então que bom que esse Frederico Dávila aprovou na Lesp, na Assembleia de São Paulo, e que ruim que o governador de São Paulo foi lá e vetou isso. Quer dizer, mais imposto em cima da gente. E por fim, isso veio na mesma canetada, na mesma semana em que o governador aprovou aumentos de salário para ele próprio, para os secretários e tudo isso. Então esse é o lado contra. Do outro lado, claro, tem defensores que têm argumentos muito interessantes, que vou tentar resumir aqui. Em primeiro lugar, os salários, obviamente, estavam congelados já há muitos anos, desde 2019, não tem nenhum aumento. Então, esses funcionários públicos não estariam recebendo aumento real. Você está só repondo a inflação, assim como o preço, assim como qualquer coisa. Cabe a você que está me assistindo julgar se isso é válido ou não, essa argumentação. E da parte do imposto, pessoal, a argumentação é bastante interessante. Ela segue a seguinte lógica. A gente sabe que o Estado existe. Ele não vai sumir magicamente, certo? A gente quer que tenha um Estado, tem gente que quer que tenha mais coisas, mais serviços públicos, outros menos. O fato é que existe, sempre vai ter, vai continuar existindo, vai ter escola pública, vai ter hospital, vai ter rua para cuidar, vai ter polícia para pagar o salário. Existe o Estado, ele precisa que suas contas sejam pagas. Mesmo que você quiser um Estado um pouco menor, a menos que você seja libertário, você quer que acabe o Estado totalmente, não anarcocapitalista, aí ok, é uma outra questão, mas você vai querer que tenha algum Estado. E esse Estado vai precisar de dinheiro. Infelizmente não vai ter um marciano que vai vir aqui na Terra e pagar as contas do governo do Estado de São Paulo, por exemplo. Ah, eu tô bonzinho, eu queria pagar as contas aí do Estado de São Paulo. Ô paulistas, não precisa mais pagar imposto, nós marcianos vamos cobrir as contas aí. Infelizmente isso não é realista, então alguém vai ter que pagar, isso vai ter que ser obrigatoriamente dos impostos. E os impostos, pessoal, ele tem de 3 tipos, só existem 3 naturezas de imposto possível de se fazer. Ou você cobra imposto no consumo, imposto no arroz, feijão, na gasolina, na luz elétrica. Esse imposto, ele machuca proporcionalmente mais os pobres, tá? E o Brasil já tem hoje uma das maiores cargas tributárias do consumo do mundo, tá? O Brasil é pesadamente tributo consumo. Então quem paga imposto proporcionalmente mais no Brasil é o pedreiro, é a doméstica, a pessoa que vai pegar seu saláriozinho lá suado e pagar a conta de luz, a conta de telefone, lá que tem mais imposto no Brasil. Então esse é o consumo. O consumo está muito acima, né, da média mundial. O segundo é o imposto de renda, que o Brasil está mais ou menos na média lá com 27,5%. Pode parecer super alto e realmente dói muito pagar, mas é a realidade que é a média dos países desenvolvidos e tal. E o terceiro é o imposto de patrimônio. É o imposto sobre ou o patrimônio que você acumulou,
ou é o que você teve de herança. Enfim, tem diversos modelos, tem estados que tem esse imposto, tem estado que não tem. O fato é que o Brasil, com 4%, goste ou não, ele está na média baixa mundial, tá? Para você ter uma ideia, nos Estados Unidos, por exemplo, se a pessoa vem a falecer, ela vai pagar mais de 20% de imposto, às vezes 30% dependendo do estado, tá? Isso é Estados Unidos, o coração do capitalismo. Diversos países têm, alguns não têm, a Suécia, por exemplo, não tem. Enfim, é complexa a questão, tá? Não queremos simplificar. Mas a verdade é que o Brasil, imposto de consumo está muito acima da média, imposto de renda está na média e imposto de patrimônio está lá abaixo. E o imposto de patrimônio, ele obrigatoriamente ele pega somente os ricos. Não tem como você cobrar imposto de patrimônio das pessoas mais humildes, porque no Brasil, abaixo de 80 mil reais de herança, você não paga imposto. Claro que não é muito dinheiro, não quer dizer que você é podre de rico, mas a verdade é que as pessoas humildes no Brasil, infelizmente, na maior parte dos casos, não tem 80 mil para deixar de herança para os herdeiros. Então, esse imposto, por natureza, ele vai pegar as pessoas que estão melhor, da média alta e para cima. Então, o que acontece? O argumento diz que se você zera ou você baixa o imposto de herança sem mexer no gasto público, quer dizer, a conta que tem para pagar é a mesma, você não cortou nada, você não cortou na carne, você não fechou estatal com prejuízo, você não demitiu funcionário público, você não parou de gastar, o gasto é o mesmo, e você reduz um tipo de imposto, você obrigatoriamente vai ter que aumentar um dos outros tipos de imposto, porque se você não aumentar um dos outros tipos de imposto, você vai ter um buraco, você vai gerar inflação. Só que inflação também é um tipo de imposto, nós já fizemos vários vídeos aqui demonstrando, né, desenhando isso. Então esse argumento diz o seguinte: se você baixar o imposto de herança, você vai aumentar ou os outros impostos, ou você vai aumentar a inflação, de qualquer um dos casos você vai estar ferrando os pobres. Então cada real que a pessoa de classe média alta ou rica deixar de pagar, você vai ter que obrigatoriamente arrancar, enfiar a mão no bolso de uma pessoa muito humilde, num país que já é um país que tem muita pobreza. Então esse seria o argumento contra, e defendendo aí então a posição do governador. Claro que não é de se surpreender que governadores estejam contra medidas que baixem a sua arrecadação, né? O cara tem lá orçamento para cumprir, ele não quer perder a arrecadação de um modo geral. Agora, essa turma toda que defende essa argumentação, ela tá falando meio que do cobertor curto. Ah, se você cobrir aqui a cabeça, vai descobrir o pé, né? Mas o resto do pessoal que tá do outro lado contra, né, querendo a redução do imposto, ela tem uma outra visão, que é baixa o imposto e força o governo a cortar na carne, né? Vamos, não adianta esse argumento, o governo vai gastar assim mesmo. Baixa o imposto, reduz a arrecadação, deixa os caras se virarem. Então fica mais ou menos entre esse embate. Claro que de modo geral, quanto mais para a direita econômica você tende mais a querer essa redução do imposto. Quanto mais você vai para a esquerda, para o progressismo, você está mais relaxado em relação ao imposto, mais preocupado com questões de desigualdade e, claro, bastante resistente a você baixar o imposto de herança. De modo geral, a esquerda é favorável a ter imposto sobre herança e patrimônio e, de modo geral, a direita é contra. Com exceções, claro, mas é uma posição bem comum dos dois lados. E você, o que você acha? Coloque nos comentários qual a sua opinião, quais argumentos você acha melhor, compartilha, divulgue esse trabalho para seus amigos e familiares e, se você gostou desse vídeo, siga o Ranking dos Políticos nas redes sociais.